seja bem-vindo à nossa TV ACSO, neste mês de março, recebendo hoje aqui em nossos estúdios a Alessandra e também o Marcos, ambos do escritório Graziano, aqui parceira nossa da Associação Comercial de Sorocaba, e vamos debater um tema de muita importância, um tema que muita gente tem dúvidas, que é justamente a declaração do imposto de renda. Anualmente, você, contribuinte, precisa declarar. Este ano, ela começou no dia 17 de março e vai até o dia 30 de maio. Sejam bem-vindos à nossa TV ACSO. Bom dia, obrigado pelo convite. Agradecimento é todo nosso. E a primeira pergunta que suscita dúvida em todo mundo. Eu preciso declarar o meu imposto de renda? Sim. Vamos. Eu acho que sim, todo mundo é uma dúvida pertinente, principalmente por causa do valor, né? Porque às vezes a pessoa ganha um pouquinho a menos do que o valor estabelecido de 33.888 esse ano, né? Mas precisa declarar a partir desse valor, tá? Independente do meio em que a pessoa trabalha. Por exemplo, se eu sou autônomo, mas eu recebo esse valor, eu preciso declarar. Precisa declarar. Se eu sou um seletista, né, eu trabalho com a carteira registrada, eu preciso declarar. Também. Se eu sou proprietário de uma empresa e essa empresa contribui com os impostos, eu preciso pagar. Vocês conseguem, de forma didática, me dizer quais são as principais normas ou principais adesões que o contribuinte tem para entrar nessa questão da declaração? A principal, o que nós podemos começar dizendo é o seguinte, a arrecadação da documentação necessária é muito importante. Que tipo de declaração? Por exemplo, se eu sou um seletista e trabalho numa empresa e recebo salário, o informe de rendimentos da empresa, que deve ser entregue até o dia 28 de fevereiro, deve ser guardado para que se faça essa declaração. Os informes de bancos, onde a pessoa tenha conta bancária, para informar o saldo da conta movimento, as aplicações financeiras, se houve compra de bens imóveis, se houve compra, por exemplo, de automóvel, de veículos, ou venda desses bens, também precisam ser informados. No caso, por exemplo, da aquisição de veículo, hoje o que o imposto de renda exige é o número do Renavan. Então, são documentos que a pessoa tem que arrecadar para iniciar uma declaração de imposto de renda. No caso do empregado, é o informe de rendimentos que a empresa para quem ele trabalha vai fornecer. No caso do aposentado, que também é um contribuinte que tem que fazer declaração, tem que ser o informe do INSS. Hoje, esse informe é retirado através do Meu INSS. Então, o aposentado ou o pensionista deve entrar no site da Previdência, Meu INSS, e lá ele vai conseguir emitir esse informe de rendimentos. No caso do proprietário de empresa, o próprio escritório que cuida da sua contabilidade vai colocar o informe de rendimentos dele à disposição. Se houver distribuição de lucros, isso também deve constar do informe de rendimentos, porque embora seja um rendimento isento, ele precisa constar da declaração. Então, são esses os aspectos mais relevantes. O empregado, o sócio de uma empresa, o titular de uma empresa, o aposentado, o pensionista, essas pessoas normalmente são obrigadas a apresentar o imposto de renda. Agora, tem uma dúvida muito pertinente também, que é quando a pessoa ela tem uma renda anual menor do que o exigido, sei lá, teve R$ 25.000 de renda anual, mas ela faz uma transação, quer dizer, ela vende um imóvel ou ela compra,
e paga 2 parcelas. Eu comprei um imóvel em outubro, paguei só uma parcela em novembro e dezembro. Preciso declarar? Eu vendi um carro, eu comprei um carro. Preciso declarar? Também é uma dúvida muito pertinente, né, Vamos? Sempre que houver um ganho de capital, o que é ganho de capital? É a diferença entre o valor de compra e o valor de venda. Então, se eu compro um veículo por 20 mil e vendo por 30 mil, a Receita encara esses 10 mil de diferença como ganho de capital. Sobre ele incide imposto de renda. Então, essa é uma declaração que também precisa ser feita. Uma dúvida que eu percebo que muita gente tem, o teto é 33.888, mas tem muita gente, por exemplo, que recebe no ano 30 mil. Em tese, você não precisa declarar, mas houve retenção na fonte. Essa pessoa, mesmo com ganho menor, com retenção na fonte, ela precisa fazer a declaração? Ela deve declarar, por quê? Porque ela teria restituição desse valor que foi pago. Teoricamente, foi o valor pago indevidamente, que estaria abaixo da renda anual, mas dentro do teto mensal. Então, em determinado mês, ela atingiu o teto mensal para desconto. No total, anualmente, não atingiu. Então, esse desconto que foi feito, ela tem direito à restituição. Então, mesmo ganhando abaixo do valor, mas com retenção, ela deve declarar para ter a restituição desse valor. E se ela quiser abrir mão dessa restituição, ela pode cair numa malha fina? Não, aí não, porque ela simplesmente vai deixar de receber... Ela deixou de fazer a declaração. Ok, né? Perfeito. Uma dúvida também é muito frequente. Vamos supor, eu tenho várias empresas pequenas, mas aí, por questão de sociedade, por questão familiar, eu resolvo abrir uma holding. E eu coloco nessa holding todas essas empresinhas. Tem empresinhas que têm o teto de 33.888 e eu preciso declarar, e tem empresinhas que não preciso. Mas o meu nome está centralizado com todas. Como que funciona isso? Na verdade, tem que separar aí o que é pessoa jurídica da pessoa física. Perfeito. A empresa em si, todas essas empresas devem ter um CNPJ. São pessoas jurídicas. O tratamento em relação ao imposto de renda é outro. A pessoa física que participe dessas empresas, o que acontece? Se ela tiver retirada por alabore nessas empresas, a soma de todas essas retiradas, se passar dos 33 mil, é obrigada a declarar. Que vão constar, entende? Não modificar aquilo que a gente cai logo que a gente começou a conversar. Sim. Então, a pessoa que tem um CNPJ, ou a retirada pro labore, ou a distribuição de lucro, ela vai apresentar a declaração com esses valores que o escritório passar para ela, independente do número de CNPJs que ela tem. Perfeito. Aqui, nesse caso, nós estamos falando da pessoa física. Então, sim, independente se ela participa de 4, 5 empresas, o que ela ganha em cada empresa será somado na declaração da pessoa física. O tratamento da pessoa jurídica da empresa é um outro, a Receita encara com outros, Ok. Digamos que eu tenha feito a declaração perfeito, tá? Eu atingi o teto e eu declarei como MEI. Eu tenho alguns investimentos. Eu preciso declarar esses investimentos? Precisa. Todos os investimentos devem ser declarados, inclusive os ganhos relativos a ele. Então, o valor que tiver, por exemplo, de saldo em 31 de dezembro vai para a declaração de bens e direitos. Ok. A diferença da aplicação para o saldo atual seria a receita obtida, esse vai para rendimentos. É questão de pensão alimentícia. É preciso declarar a pensão também? A pensão também tem que ser declarada. A quem recebe a pensão hoje está isenta do imposto de renda, porque esse imposto de renda é pago pela pessoa que paga a pensão.
Perfeito. O governo tem feito diversas modificações, né, e facilitou muito a questão do aplicativo e também do programa, né? O que vocês poderiam dizer que facilitou a vida do cidadão que não tem expertise para fazer a declaração em casa? Bom, hoje é o seguinte, todo mundo hoje trabalha um pouco com informática. A Receita Federal disponibiliza uma declaração pré-preenchida no site da Receita. O que é essa declaração pré-preenchida? Todas as pessoas que entregam DIRF, ou seja, aquele que paga um salário, paga o INSS, que paga pensão, já informa a Receita Federal. Pelo CPF, a Receita Federal já carrega na sua declaração esses valores. Então, você já tem na declaração pré-preenchida uma série de informações que você teria que ir buscar e hoje já vem diretamente para você. Então, lá já vem. Se você pagou um médico e ele te deu um recibo, já vai aparecer lá essa despesa para você deduzir. Se você pagou uma escola, a escola já informou o CPF, já aparece lá. Então, essa declaração pré-preenchida já traz um monte de informações que o contribuinte não precisa correr atrás, ela já traz Ela diretamente. facilitou muito a vida, porque às vezes o contribuinte não guardou uma nota de algum serviço dentista, médico, exames que ela porventura tenha feito. E às vezes ali já está, quer dizer, ela entrando nessa declaração pré-preenchida, ela já vai ter como conferir, pelo menos, as Agora, quem trabalha com volume alto de dinheiro, tá? Empresas maiores, essas empresas recorrem aos contadores, para os contadores fazerem a declaração, ou os próprios colaboradores da área financeira, da área de rentabilidade da empresa podem fazer? Não, aí, no caso da pessoa física, normalmente, a pessoa faz a sua declaração. Ela recorre a um escritório se ela tiver algumas coisas diferentes, como aplicação em bolsa, que aí exige ações exige, um pouco, né? Exige uma expertise maior. Em relação ao contribuinte comum, não há muita dificuldade em se fazer a declaração. Porém, a gente, se tiver dúvida, procurar um escritório, um contador, porque existem determinadas deduções que não podem ser feitas. Por exemplo, se eu pago plano de saúde para um filho maior de idade que não esteja cursando faculdade e tal, e ele não conste como meu dependente, eu não posso deduzir esse valor na declaração. Okay. Então, tem certos detalhes que, se a pessoa tiver dúvida, deve procurar um profissional. Agora, são dúvidas que não são tão debatidas na imprensa. Por exemplo, eu fiz uma viagem internacional. Comprei cartão pré-pago em dólar, eu usei e depois eu tive um reembolso da própria financeira. Eu preciso fazer essa declaração? Isso precisa constar na declaração? Veja bem, normalmente o que acontece? Quando você adquire a moeda estrangeira, você adquire num banco oficial. E esse banco já te dá um documento. Porque o que a Receita vai analisar aí? Se você tinha rendimentos suficientes para fazer essa conversão. Então, tem que declarar, mas isso já envolve a movimentação sua financeira que você vai ter normalmente. Porque quando você faz a sua declaração de imposto de renda, o que você faz? Você pega todos os valores recebidos, né, durante o ano e os seus investimentos. Então, o valor recebido menos os seus investimentos tem que ser coerente. Você não pode ter mais despesa do que você recebeu, porque aí você vai cair na malha fina. Agora, por exemplo, eu não sou empregado, não tenho carteira assinada, eu presto serviço, mas eu não emito nota. Eu recebo um dinheiro bom, mas eu não emito nota. Entretanto,
eu passo meu cartão de crédito em qualquer lugar que eu faça compra. A malha fina vai atrás de mim? Vai pelo seguinte, toda administradora de cartão é obrigada a informar a Receita Federal a movimentação por CPF de todos os seus clientes. Então, a Receita sabe o quanto você gastou durante o ano em cartão. Se você não tiver uma receita condizente com o que você gastou, automaticamente a Receita Federal pode te chamar para você explicar de onde veio essa receita. Aí você vai cair... Vai cair na malha. Ou seja, cair na malha seria uma espécie de glosa, é isso? Aí não é nem glosa. Aí seria o caso de você explicar a origem da receita. Eles vão querer saber a origem da receita. Okay. Se a origem da receita for, por exemplo, prestação de serviço, tem incidência de imposto. Exatamente. Mesmo que eu não emita as notas. Né? Isso mesmo. Agora, vamos lá. Eu caí na malha fina. Qual que é a orientação que vocês dão para a pessoa rever processos e tentar limpar a barra com a receita? Normalmente funciona assim. Quando você cai na malha fina, você já vai receber uma informação. Por exemplo, você tinha uma restituição, não saiu a restituição, você vai verificar por quê? Estou na malha fina. A Receita aceita que você retifique a declaração para corrigir o erro que ela está apontando. Então, vamos dizer... Ela aponta esse erro automaticamente? Mas dentro de um período. Né? Ela aponta o erro. Por exemplo, dedução indevida de plano de saúde. Então, você pode retificar a declaração alterando os valores que você colocou. Perfeito. Foi o exemplo que eu dei. O contribuinte está pagando plano de saúde para um filho maior de idade, que não é seu dependente na declaração, portanto, ele não poderia estar deduzindo. A Receita verificou que esse valor é indevido, você entrou em malha fina. Você tem um prazo para, antes que ela faça a notificação, um prazo para entrar e alterar esse valor, quer dizer, deixar de deduzir. Você retifica a declaração, retirando essa dedução. E aí o processo corre normal e elimina. Se você não fizer essa retificação, a Receita vai te chamar. Ok. Aí você vai apresentar o documento, ela vai dizer, olha, isso aqui você não pode. Aí o que acontece? Aí, além de glosar, você vai ter uma multa. É de 165? Não, essa multa é por falta da declaração. Ok. As pessoas que não declaram. Isso. E aí a multa, no caso da malha fina... Aí seria em função do imposto que foi emitido. Cada valor aplicado uma multa diferente. Tá. Vocês estão há muito tempo trabalhando com isso. A questão dos anos, 30 anos atrás, 40 anos atrás, o que mudou daquela época para o cidadão que declara hoje, em termos de facilidade? De facilidade. Eu acho que a preocupação das pessoas é a mesma, né? Todos eles, muita gente separa os documentos o ano inteiro, deixa tudo certinho, se preocupa muito em declarar aquilo que a movimentação que teve durante o ano. Então, essa preocupação, ela não mudou muito, né? Assim, agora, a Receita, eu acho que nos últimos anos, apenas ela facilitou um pouco mais, dando mais informação, não mais para o contribuinte, né? E a pré-preenchida, que agora facilita bastante. Né? Mas em 30 anos houve uma evolução muito grande nos programas da Receita Federal. Tanto para a montagem da declaração pelo contribuinte, como pela conferência da Receita Federal. Então, hoje, essa verificação é muito mais rápida. A Receita Federal, a partir do momento que você entrega a declaração de imposto de renda, ela já cruza dados. É impressionante. O ano passado teve alguns casos no escritório que, assim, imediatamente, 2 dias após a gente ter enviado a declaração... Porque, como eu disse, os cartões de crédito entregam os valores de cada contribuinte. As empresas são obrigadas a informar os pagamentos. PIX também entrega ou não?
Pagamento por Pix também entrega o cidadão? Movimentação financeira, né? Movimentação. Pela movimentação, sempre pela movimentação financeira. Né? Não é, a preocupação do contribuinte tem que ser sempre em relação à movimentação financeira. Quer dizer, você... É aquela coisa que a gente aprendeu lá atrás, né? Você só gasta aquilo que ganha, né? É verdade. Se você gasta mais do que ganha, para a receita, você vai ter que comprovar de onde veio a origem dessa receita. Independente se a pessoa recebe do INSS ou recebe da iniciativa privada. Isso, exatamente. Perfeito. O ano que vem nós teremos uma mudança na tabela, né? O presidente Lula pediu para o Congresso parece-me que houve até uma resistência e ele sinalizou por medida provisória mudança da tabela para R$5.000 o teto. Isso vai facilitar ainda mais ou vai prejudicar muita gente, na opinião de vocês? Não, eu acho que aí, em termos de declaração de imposto de renda, não vai ter muita alteração. Dependendo do teto, a gente não sabe como é que vai sair como vai ser transformada essa medida provisória em lei. Mas se o teto continuar baixo, embora não exista a retenção e for obrigado a fazer a declaração, não muda muito. Agora, a gente precisa esperar a publicação da lei, né? A medida provisória ser transformada em lei, porque pelo que a gente está ouvindo ainda vai ter alterações pelo Congresso. Perfeito. A gente percebe muitas campanhas de algumas instituições, principalmente aquelas que combatem trabalho infantil, aquelas que pedem ajudas às entidades assistenciais, e o empresário acaba fazendo algumas doações. O empresário que doa tem algum privilégio na hora de declarar imposto de renda? A pessoa física, ela pode deduzir valores de doações. Só que existem alguns cuidados com essas doações. Essas doações têm que ser feitas, precisam ser feitas durante o ano, antes do fechamento do ano. Ok. E essas empresas têm que ter as empresas para as quais ela vai doar, tem que ter, por exemplo, algumas formalidades que elas precisam estar cadastradas no Ministério da Assistência Social ou no Ministério ou qualquer outro ministério que permita fazer a dedução desses valores. Porque não são todas as empresas... Não são todas as entidades que pedem doação que têm esse... Então, tem que ter uma formalidade e antes da doação, a pessoa tem que conferir se ela está devidamente cadastrada no Conselho Nacional de Assistência Social, se ela tem determinadas formalidades legais que exige o imposto de renda. Para que ela possa fazer essa dedução. Legal. Gente, para a gente finalizar, é mais uma questão de organização, né? Você precisa reunir documentos para fazer a sua declaração. Não adianta deixar para a última hora, porque aí você, obviamente, que você não vai só fazer isso. As pessoas trabalham, têm as atividades paralelas. Quais são as dicas que vocês dão para as pessoas se organizarem da melhor maneira e não tiverem dor de cabeça no momento da declaração? Eu acho que a forma ideal seria montar uma pastinha ou um arquivo digital e juntar ali tudo aquilo que é necessário. Por exemplo, vai ao médico, pegou um recibo esse mês, arquiva. Vai ao dentista, vai arquivando os documentos mensalmente. Criar esse costume, né? Durante o ano já fazer essa separação. E quando chegar o fim do ano, aí o informe que a empresa vai te dar de salário, se você faz vendas durante o ano de imóveis ou de veículos, também guardar o recibo de venda do veículo, guardar uma cópia da escritura ou do contrato de compra e venda. Se eu recebi uma herança, por exemplo. Mas também, durante o ano, avisar o contador se caso vender um imóvel, por exemplo, e que auferiu ganho de capital. Então, o contador precisa saber disso, porque tem prazo até, né? Todo ganho de capital de venda de imóvel, por exemplo, o imposto é devido no mês seguinte ao da operação. Ok. Adianta lá na frente querer declarar.
Daí ele vai... Aí você pode até declarar, sem problema, mas vai ter multa sobre o Ok. imposto se for devido. Herança também tem que ser declarada. Imediatamente, eu recebi herança hoje. No ano em que você recebeu recebeu. herança, ela deve ser incluída na declaração de imposto de renda. Seja de bens imóveis ou sejam de valores aplicados ou ações no ano do recebimento da herança, deve ser E declarado. doações também, né? Que Doações. a gente não falou, Doações também. Tem Tá, agora, um valor que é isento. Uma desculpa. dúvida, a gente está falando de tempos modernos, né? Por exemplo, eu comprei criptomoedas, eu preciso declarar? Precisa. Existe hoje, inclusive, a Receita Federal criou um item na declaração de criptomoedas. E todos os escritórios conseguem ajudar nisso ou ainda é uma situação nova que muita gente desconhece? Não, É simples. Sim, eu acho que a os maioria já está escritórios estão preparada, preparados para isso. Os escritórios estão Estão, preparados. Perfeito. Gente, agradeço mais uma vez. Esse foi o nosso episódio sobre declaração de imposto de renda. Espero que vocês consigam aí ajudar a tirar as dúvidas. E a Associação Comercial volta sempre aqui na nossa TV ACSO. Um forte abraço a todos. Obrigado.